Hello! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Ray. Eu trabalhei um contrato pela Costa Crociere na vaga de Shop Attendant. Eu acabei sendo promovida a Shop Specialist nesse mesmo contrato, mas eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre quais são as funções, como funciona de verdade essa vaga, porque quando eu tava me preparando pra entrar no navio, eu pesquisei o máximo que eu consegui e eu não achei muita coisa específica sobre esse departamento, como funcionava, como eram as horas de trabalho, os breaks, como era a rotina, né? Eu só escutava muitas pessoas falarem que é vida boa, é vida boa. Eu não sei como funciona nas outras empresas, mas assim, não é tão vida boa assim. Mas realmente, comparado a vários outros departamentos, a gente tem uma flexibilidade de horário maior. Mas eu vim aqui explicar um pouquinho como funciona, caso você também esteja se preparando para essa vaga, ou caso você só tenha curiosidade mesmo de saber. Lembrando que eu tô falando aqui da Costa. Eu só trabalhei na Costa, então eu não posso falar pelas outras empresas, e eu também não posso falar em nome da Costa. Eu só posso compartilhar um pouco com vocês as coisas que eu observei enquanto eu trabalhava lá, quais as coisas que eram necessárias, que todo mundo exigia de mim, exigiam dos meus colegas. Então são as minhas observações. Talvez outras pessoas na mesma vaga tenham observações diferentes, ok? Então, pelo que eu observei trabalhando lá no shopping, os requisitos básicos para essa função, primeiramente, galera, não tem como fugir em inglês. Não só para a vaga do shopping, como para a grande maioria das vagas, você precisa ter o inglês, galera. Não tem como escapar. O seu inglês, o nível de fluência do seu inglês, aí sim vai depender da vaga que você está aplicando. Então ele pode ir sim de uma necessidade de um inglês mais básico para um inglês super fluente e avançado. Mas você precisa ter uma noção de inglês pelas medidas de segurança. Todos os treinamentos de segurança do navio, tudo em inglês. Então você tem que ter uma noção de inglês. Mesmo que você ache, eu falo mal, você entende? Você consegue passar, se comunicar o mínimo? Então é isso que você precisa, esse é o mínimo. Você precisa pelo menos conseguir passar alguma coisa do que está acontecendo em caso de emergência, e você precisa compreender. E aí a partir daí você vai se encaixando na vaga que o seu nível de inglês te permite ir. Claro, não só o seu nível de inglês, mas também suas experiências passadas, seu currículo, enfim. Mas para trabalhar no shopping, porque é isso que a gente está falando aqui, você precisa ter um inglês no mínimo avançado, porque a gente está lidando ali com os guests, diretamente com eles, então você precisa ter um inglês. É importante que você tenha uma noção de espanhol e que você consiga se comunicar ali também o básico, vai contar pontos para você. Porém, tinha algumas pessoas lá no shopping que não falavam espanhol e entraram também, assim. Mas eu acho que para brasileiro é relativamente mais fácil, né? Porque a gente dá pra ter o portunhol ali, né? Porque a gente compreende bem e dá pra se entender a pessoa falando espanhol e você falando português. Na real, quanto mais idioma você tem, melhor. E eles vão exigir isso de você lá. Eu não sei como é que tá agora em relação ao que a Costa passou para as empresas recrutadoras. Mas lá no navio, enquanto eu tava embarcada, a pressão pra gente falar italiano era muito grande. Assim, muito grande. A ponto de chegarem a falar, tipo, vocês precisam falar, a gente tava no Brasil ainda, vocês precisam falar pelo menos A2 de italiano antes da travessia. O que era impossível você aprender a chegar a um nível A2 de italiano em questão de um mês e meio, com a carga de horário que a gente tinha de trabalho, sabe? Era impossível, não tinha nem tempo pra estudar, assim, mas a pressão era bem grande, sabe? Então, se você tem tempo aí antes de entrar, começa a praticar o italiano, se o seu foco é a Costa, né? Rolou também uma obrigatoriedade para algumas pessoas a começar a falar alemão. Só que eles deram esse curso a bordo, eles selecionaram algumas pessoas e falaram, vocês vão ter que começar a aprender a falar alemão, o básico de alemão, por causa da rota que o navio fazia, o Diadema fazia a parte norte da Europa. Então a gente tinha muita gente falando alemão a bordo. Então eles começaram a selecionar pessoas e dar aulas de alemão para eles pegarem pelo menos o básico ali para conseguir se comunicar com os guests que não falavam inglês. Assim, a maioria falava, tá? Assim, claro que também
também com níveis de fluência diferentes, mas a maioria deles falava inglês, mas é legal, né, você ter alguém que fale o idioma nativo das pessoas. Eu acho que o que conta muito pra você conseguir uma vaga no shopping, pra você atuar bem no shopping, é a sua personalidade, a sua postura, sabe? No trabalho. Você precisa ter uma boa desenvoltura para falar, conseguir passar bem as mensagens, você precisa ser extrovertido. Se você for muito tímido, você vai ter uma certa dificuldade aí, porque apesar deles não cobrarem muito que a gente fique em cima das pessoas, sabe? Eles cobram muito a troca que você tenha com os guests. Então, assim, não necessariamente você precisa ficar ali empurrando o produto pros clientes, sabe? Pros guests que entram na sua loja. Não é exatamente isso. Mas você precisa ter esse contato, essa troca com eles e criar esse vínculo para que eles mesmos sintam necessidade, tipo assim, de voltar e falar com você e te procurar, e a partir daí eles acabam comprando uma coisa ou outra. Então, assim, eles exigem muito isso do seu vínculo com os guests. Lembrando que isso também muda de acordo com a gerência, né? Eu tô dizendo das gerências que passaram pelo meu contrato. Nós tivemos 3 gerências diferentes durante o meu contrato. E o discurso era bem parecido, era nesse sentido, mas de você criar um vínculo com os guests, porque eles vão passar um tempo ali, perguntar como é a viagem, como tá sendo, se já fez outros cruzeiros, e aí você criar uma amizade com eles. E a partir dessa boa experiência que eles vão ter, eles mesmos vão sentir vontade de voltar e possivelmente de comprar algo na sua loja. Em relação ao seu currículo de experiências passadas que você tenha tido ou não, muita gente tinha e muita gente não tinha. Por exemplo, eu entrei no shopping, mas eu não tinha experiência em vendas. Eu tinha experiências na área de hotelaria, principalmente na área de recepção. E mesmo assim eu acabei caindo no shopping, então, assim, não necessariamente você precisa ter trabalhado num shopping em terra, não necessariamente você precisa ter super experiência em vendas. Claro que isso é uma coisa que vai te dar uma vantagem se você for aplicar diretamente pro shopping, mas assim, não é 100% necessário. Eu acho que depende muito da empresa, da necessidade da empresa pro momento. Se tá precisando de gente no shopping, eles vão pegar pessoas, pelo menos que tenham um perfil que eles acham que dê pra trabalhar, e aí eles vão colocar nessa vaga. E pra ser sincera, em relação a mim, eu acho que o que acabou me puxando pro shopping, eu acredito que foi a minha fluência no inglês. Então, assumindo aí que com todas essas coisas que eu falei, você tenha tudo isso no seu currículo, você tenha ido super bem na sua entrevista. Inclusive, se vocês querem saber da entrevista, tem um vídeo específico pra como foi a minha entrevista. Então, vou deixar passando aqui também pra vocês. E aí tá, você entrou no navio. Olha aí que legal, você tá super empolgado, que você conseguiu, chegou a sua data de embarque e você começou. E aí você chega lá e você descobre que você não tem que se preocupar só com o seu trabalho. Existe toda uma questão de segurança que você precisa estar efetivamente sempre participando, porque no navio a gente não faz só o nosso trabalho, nós somos também como marinheiros, então é nossa responsabilidade garantir tanto a nossa segurança quanto a segurança dos nossos colegas e a segurança dos passageiros. Então a gente tem uma quantidade infinita de treinamentos de segurança. Crew alert! Crew alert! Crew alert! Crew alert! Crew alert! First stage response, first stage response, first stage response. Deck 0, main vertical zone 1, steering gear, port style. Fora a quantidade infinita de treinamentos de segurança presencial, principalmente na primeira semana. Na primeira semana você tem muitos treinamentos de segurança. Então você acorda mais cedo para fazer os treinamentos de segurança e de lá você vai trabalhar. Você tem uma quantidade de cursos online que você precisa fazer em qualquer momento livre que você tenha numa plataforma chamada Gladys. E eles vão te cobrar muito e você vai tomar esporro se você não fizer. Tem que fazer, você não tem opção. Você também tem o que a gente chama de drill. E na Costa a gente tem 3 tipos de drill diferentes. Não é só um drill semanal que a gente tem. Eu, assim, particularmente, eu acredito que isso começou a se tornar, assim, mais pesado no sentido de quantidade de coisa pra fazer na Costa, desde o que aconteceu com o Concórdia, né? Aquele navio da Costa que afundou e tudo mais. Então, assim, eles pegam realmente no pé em relação ao treinamento de segurança. E eles não estão errados, né? A gente tem que realmente estar preparado, né? Então, às vezes, você tá super cansado, você trabalhou a peça, e aí você vai ter aquelas horas ali livres pra poder dormir, mas vai ter um drill nessa hora. Então você não vai poder dormir, você vai ter que fazer o drill. Se você é uma pessoa que trabalha na área da animação,
na área do shopping, até os artistas também, você vai fazer bastante. Eu fazia muito, mais do que qualquer outro departamento. Geralmente eles enfiam a galera do shopping, a galera da animação, e alguns artistas, sabe? Então, assim, era o pessoal que tava sempre comigo no drill, sempre. Então se preparem, porque além do seu trabalho, você tem 1 milhão de coisas pra fazer. Aí você começa, depois de saber algumas informações básicas de segurança, você vai começar o seu trabalho no shopping. Na primeira semana, você vai ter um colega que vai te acompanhar. E esse colega vai estar sempre com você, te ajudando com todas as informações necessárias. Ele vai te ajudar a encontrar qual é a sua muster station, por exemplo, qual o lugar que você precisa ir para fazer o drill, vai te explicar como funcionam as lojas, vai passar com você por todos os departamentos e te explicar um pouquinho como funciona o trabalho dos seus colegas também, porque você tem que estar ciente. Vai te ensinar a operar o POS, que é onde a gente passa, é o caixa, né, que a gente passa as mercadorias e tudo mais. Os pontos principais dos produtos que são vendidos em cada uma das lojas. A gente sabe um pouquinho dos pontos principais de cada loja, das promoções mais importantes, o fechamento de caixa também, quais são os números que tem que passar. Ele vai ser o seu mentor, ele que vai ali tá te ajudando a você se adaptar à vida do navio nessa primeira semana, principalmente se você for primeiro contrato. Eu não sei se as pessoas que têm mais contrato, acho que não. Que o pessoal que tem mais contratos não tem um mentor, porque você já tem uma noção. Mas se você tá entrando de primeira, você vai ter um mentor pra te ajudar aí nessa primeira semana, pra você não ficar totalmente perdido, te dizendo aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, e te guiando aí pra você não ficar no caso, eu não tive eu não tive mentor, mas a minha sorte é que a galera do shopping inteira viraram meus mentores, porque todo mundo segurou na minha mão real e eu não precisava me preocupar com nada. A minha cabinmate, ela foi maravilhosa, ela me levava pra todos os lugares e o resto da equipe também me levava pra todos os lugares pra conhecer os restaurantes, me chamavam pra fazer tudo, me incluíram de uma maneira espetacular. Então, assim, eu não senti falta de um mentor, porque a equipe me acolheu como todos eles meus mentores, entendeu? Mas eu vi que mais pra frente eles organizaram isso melhor e aí a galera realmente tinha um mentor. Inclusive, esses mentores eram responsáveis por dar um feedback pro gerente depois de como foi a sua adaptação, se você tá pegando as coisas direitinho, se você tá sendo responsável. E esse feedback, de certa maneira, ajuda ao gerente depois saber se você vai realmente continuar ou não, porque você tem um período aí de adaptação antes de assinar o seu contrato oficialmente. Se você não for bem, se você não mostrar responsabilidade, você é desembarcado. Então, assim, tem que se esforçar, se empenhar aí pra fazer um bom trabalho. No shopping, a gente também tem 2 meetings que acontecem antes de começar o trabalho e no final do dia. Então a gente tem, por exemplo, se o shopping vai abrir 9 horas, aí geralmente são 10 minutinhos antes, aí 8h50 a gente já tem que estar no shopping. Atrasos não são tolerados e a gente tem que estar lá pra fazer um resuminho do que vai rolar ao longo do dia. Eles passam um plannerzinho explicando como é que vai funcionar o dia. Na real, a gente também tem um planner que eles passam que é semanal. Então, assim, durante essa semana são essas as promoções que vão acontecer, nesse dia vai ter esse evento, nesse dia vai ter esse evento. Então eles passam o planner da semana, a gente fica com eles já pra ter uma noção dos eventos que vão acontecer, das promoções que vão ter. E aí depois, nos dias, eles vão relembrando, hoje é isso, então vamos repetir que a gente vai ter isso, pra gente conseguir se organizar direitinho. Esse planner pode sofrer alterações e eles às vezes realmente alteram de uma coisa que ia ter, não vai ter mais, aí colocam uma coisa nova. Então por isso que a gente sempre tem esse meeting na manhã, durante a manhã. A gente também recebe todo dia um planner do dia, e esse planner do dia contém os nossos breaks, os nossos intervalos, que eu vou falar um pouquinho mais disso, das horas de trabalho de intervalo, que é uma pergunta que todo mundo faz muito. Também temos o planner que a gente recebe das metas por dia
E por cruzeiro. É muita coisa, eu sei. Mas assim, no dia a dia acaba não sendo tanto assim, você pega. Então você tem as suas metas que você tem que fazer por dia pra você alcançar a meta final do cruzeiro. Um cruzeiro geralmente é uma semana. Que aí você faz o itinerário completo e volta. Faz o itinerário completo e volta, entendeu? Então aqui, por exemplo, na América do Sul, o cruzeiro era Santos, Itajaí, Buenos Aires, Montevidéu, volta pra Santos. Aí fechou um cruzeiro. Entendeu? E aí é assim, a gente vai fazendo por cruzeiro, por semana. E nesse planner a gente eles precisam de informações como assim, quais foram os best sellers, quanto que ficou o add-on, que são, como é que eu vou explicar? Add-on é quando você vende um produto e aí você consegue colocar outros produtos na mesma venda. Por exemplo, a pessoa entrou querendo, eu trabalho com joia, a pessoa entrou querendo comprar uma pulseira. E aí eu acabei mostrando um conjunto e a pessoa acabou se interessando e comprou a pulseira, o colar e o brinco. Então o colar e o brinco foram add-ons. E aí tem uma matemáticazinha ali que você faz que te dá a porcentagem de mais ou menos quanto ficou por cruzeiro. Então são várias informaçõezinhas de venda que você precisa colocar nesse planning. Mas isso também é ensinado lá, então assim, não se preocupem, não é nada assim tão difícil. Agora falando especificamente do trabalho. O seu trabalho depende da loja que você vai ficar, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei na Promo Island. A Promo Island é uma ilhazinha que fica no Deck 3, no Diadema. Fiz o meu primeiro contrato no Costa Diadema. É uma ilha que fica assim na frente da recepção no Deck 3. Então ali era uma vitrine do que você poderia encontrar no Deck 4 no shopping. Então tinha um pouquinho de tudo ali. E eu acho que geralmente, assim, também depende da gerência e da necessidade do shopping no momento. Mas geralmente eles tentavam colocar a pessoa para trabalhar inicialmente numa loja que tem um pouquinho de tudo, pra você ver um pouquinho de tudo e pra você também identificar o que você gosta mais de vender, qual produto que funciona mais com você. Então ali tem um pouquinho de perfume, um pouquinho de joia, um pouquinho de maquiagem, um pouquinho de óculos, um pouquinho de tudo que você encontra lá em cima. Só que trabalhando lá na Promo Island, o que acontecia é que eu virava um ponto de informação do navio. O que é terrível para alguém que começou agora. Pelo fato da gente ficar na área central do navio e de frente para a recepção, quando a recepção estava lotada, o que era quase sempre, vinha todo mundo para Promo Island para fazer pergunta. Onde fica isso? Onde fica aquilo? Como funciona isso? Eu recebi isso? O que significa? E eu ficava louca. Porque na minha primeira semana de trabalho eu não conseguia chegar no banheiro e as pessoas me fazendo perguntas e eu não sabia onde ficava nada. E ficavam duas pessoas na Promo Island, mas raramente a gente ficava junto, porque uma tinha que cobrir o intervalo da outra. Então eu ficava muito sozinha lá e eu não sabia nada. Foi meio desesperador não saber responder nada pros guests, é muito ruim você não ter as respostas. E eu ficava encaminhando as pessoas pra recepção o tempo todo, só que a recepção lotada, e as pessoas ficavam tipo, nossa, mas você não pode me ajudar? Eu falava, amigo, eu não sei. Você deve saber mais do navio que eu cheguei tipo ontem, entendeu? E a gente ficava tentando ajudar da maneira que eu conseguia, mas assim, ali eu acabei, ao invés de vender, eu virava mais um ponto de informação. Mas foi bom pra aprender a como operar o POS, a menina que ficou lá trabalhando comigo me ajudou muito, me ensinou muita coisa também. Então, assim, foi bom pra ter uma visão também geral de como funciona o navio. Ficar ali perto da recepção, eu ficava escutando as coisas e eu acabei aprendendo muito ali também. E aí, depois de 1 semana e meia, mais ou menos, trabalhando na Promo Island, eu subi. Eu fui pro shopping e eu trabalhei na Duty Free. Isso acontece muito no shopping da Costa, mais uma vez também depende da gerência, mas eles tentam te mudar de departamento de tempos em tempos, pra você conseguir trabalhar um pouquinho em tudo, descobrir quais são suas afinidades e também ser o tipo de pessoa que consegue cobrir os outros em caso de necessidade. Alguém ficou doente, pegou medical leave ou qualquer outra coisa assim, você consegue cobrir os outros departamentos. Então, depois de mais ou menos 1 semana e meia, eu subi pro shopping, fui pra Duty Free, que a Duty Free vende geralmente comida, doce, bebida e cigarro. No Brasil não vende cigarro, não pode, mas a gente vende bebida e chocolate, vende muito chocolate. Assim, é surreal, é muito chocolate. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo na Duty Free,
E a Duty Free, ela funciona mais como um mercadinho. Então, se você cair na Duty Free, é um trabalho que tem uma responsabilidade, sim, por causa das contagens, principalmente a contagem de álcool, a contagem de cigarro quando tá na Europa. É muita responsabilidade, as contagens têm que estar perfeitas, do que quanto você vendeu, quanto você tem em estoque, até porque toda essa documentação é passada pra dogana, pra polícia, né, federal, e eles acabam batendo isso, eles sobem no navio pra fazer inspeção, então seus números têm que estar perfeitos, ou então a empresa vai tomar uma multa surreal, e aí vai cair em cima de você, que é o responsável por isso. Então, é um trabalho de bastante responsabilidade, mas é um trabalho tranquilo, entre aspas, né? A loja vivia cheia, principalmente na temporada brasileira, então você ralava muito, mas ela funciona como um mercadinho também, então as pessoas entram e pegam as coisas que elas querem, vão te perguntar preço e vão pro caixa, né? E aí você tem que passar. O trabalho da Duty Free é um trabalho pesado, ele é mais braçal, porque você tem que estar constantemente refilando a loja. E você tá constantemente atendendo as pessoas também. Então, assim, é bem cansativo. Eu vi os meninos lá ralando demais. A fila, às vezes, da loja deles chegava na minha loja, sabe? Mas isso acontece muito em temporada brasileira. Na Europa é um pouquinho mais tranquilo. Mas na temporada brasileira é pura ralação. Só que na época que eu peguei a Duty Free, a gente tava na Europa. Então, foi bem tranquilo. Eu ficava lá de boaça. Eles só iam lá pra comprar bebida. Porque na época eu acho que tinha... Não, cigarro. Cigarro e bebida. E eu fiquei, tipo, só 2, 3 dias lá também. E aí já me mudaram de lá. A gerente me colocou pra trabalhar na Leather. A Leather é a loja de bolsas. Vendem bolsas de marca também. E aí eu comecei... E foi aí que eu fiquei um tempinho maior. E eu me apaixonei pela loja de bolsas. Eu nunca liguei pra bolsa na minha vida. Eu ando de ecobag, sabe? Essa é a pura verdade. Então, assim, eu nunca liguei pra bolsa. Mas já que eu ia trabalhar lá, eu comecei a pesquisar e tentar aprender o máximo possível. E eu comecei a me apaixonar por bolsas. E acabou que eu virei a pessoa responsável pelo departamento depois de um tempo. A menina que trabalhava lá, a Fabi, antes, ela é fantástica trabalhando com bolsas. Ela tinha ela trabalhava, na verdade, com visual merchandising também. Então, assim, a forma como ela organizava a loja era incrível. As coisas como ela montava, ficava tudo muito lindo. E eu aprendi muita coisa com ela também. E aí, quando ela saiu, ela foi pra parte de beauty, que é a loja de perfumaria, a loja de maquiagem e tudo mais. Aí eu acabei ficando como a responsável do departamento e treinando as pessoas que entravam lá também. E eu me apeguei muito à Leather, eu tenho um carinho enorme por aquela loja. E se você por acaso entrar na Leather, é isso, você vai ter que aprender a trabalhar, aprender um pouquinho sobre as marcas, quais são os materiais das bolsas e também a disposição e organização da loja, de todas as lojas, né? É a sua responsabilidade, então ela tem que estar sempre limpa, organizada. Mas é um departamento que todo mundo ama. Ao mesmo tempo que ele fica bem cheio quando tem promoção, porque aquelas bolsas da Guess chamam muita atenção e a loja fica lotada. Também é um departamento bem gostosinho de trabalhar. Foi o que eu mais gostei, de longe. E eu achei que eu ia ficar o tempo inteiro, o resto do meu contrato inteiro, trabalhando na Leather. E eu tava já super acostumada com o trabalho quando a gerente veio até mim, disse que eu tava fazendo um ótimo trabalho, que tinha gostado muito da minha atuação na Leather e que achava que tava na hora de eu crescer. E aí ela me ofereceu a posição de especialista em jewelry e me deu um prazo para eu aprender o máximo que eu conseguisse sobre isso, e depois eles iam ver se eu tava apta realmente a trabalhar. E aí eu troquei de departamento e eu fui pra, que a gente chama de CJ, que é Costume Jewelry, que é a parte de joias. E aí eu fui pra CJ e agora, definitivamente, como eu virei especialista dessa área, eu só trabalho agora com joias. Em qualquer contrato que eu for pela Costa, eu vou trabalhar sempre com joias, porque virou a minha especialidade. Foi uma baita pressão quando ela me ofereceu isso, até porque eu tinha pensado em ficar na Leather e eu nunca tinha trabalhado com joias antes, então eu me senti muito grata pela oportunidade, sabe, por ela ter visto o meu empenho na Leather e ter gostado do meu trabalho a ponto de me oferecer uma especialidade em jewelry. Eu sei que na época foi muito rápido, é primeiro contrato, as pessoas às vezes passam vários contratos sem ser promovida a especialista, mas eu acredito que calhou muito também da necessidade da empresa na época. Eles precisavam de uma pessoa para assumir a loja
da CJ, porque as duas especialistas que estavam lá, o contrato delas estava acabando. Provavelmente não tinha ninguém engatilhado que era especialista para ser o responsável da loja. E eu fiquei grata por eu estar no lugar certo, no momento certo, e por ela ter gostado do meu empenho, do meu trabalho, a ponto de achar que eu conseguiria fazer isso, sabe? Então eu realmente corri muito atrás, eu estudei muito, aprendi o máximo que eu consegui, aprendi sobre os materiais, é muita coisa, muito detalhe. Eu nem de longe vou dizer que eu me sinto 100% incrível, eu tô estudando, continuo estudando, porque tem muita coisa pra aprender. Mas é isso, as coisas no navio são assim, você às vezes não entende o porquê que tá acontecendo, ou porque uma oportunidade foi dada a você, ou não foi dada a você. O máximo que você pode fazer é se esforçar pra fazer valer a pena, sabe? E dar o seu melhor, e é isso que eu fiz. E aí eu fiquei trabalhando na CJ até o final do contrato. Eu tava editando aqui, eu percebi que eu não falei, acabei não especificando um pouquinho mais da CJ, então só pra complementar. Lá na CJ a gente trabalha, né, com joias, mas também chega a ter bijuteria, semi-joia. Então, assim, a gente trabalha com marcas, principalmente marcas italianas, como, por exemplo, a Prima Classe, a Stroili. A gente tem algumas marcas também, tem uma marca australiana chamada Forever Summer, que tem uns produtos que são de prata, que são bem acessíveis e é muito bonitinho, sabe? É bem delicado. Ele é mais para bijuteria, apesar de ser prata, né? Mas tem umas pulseiras, uns colares muito fofos. A gente trabalha também com a Swarovski, e da parte de joia mesmo, diamante e ouro branco, ouro amarelo. A gente tem a marca que a gente trabalha, é a Stroili. A gente também tem a Brosway, que também é uma marca italiana, mas ali a Brosway a gente só tem semi-joia. E o trabalho da CJ, eu acabei me apaixonando também. Você precisa ter muita delicadeza ali na hora de lidar com as joias, são peças muito pequenininhas, né, brinco, pulseira, e aí tem que experimentar nas pessoas e tal. E quando tem promoção na loja, ela fica lotada e é muito difícil você trabalhar com joia com a loja lotada, com gente querendo atendimento, porque é uma venda muito específica, personalizada, e você precisa de tempo, e com a loja lotada é complicadíssimo, mas aí a gente vai achando o nosso tempo fazendo o que dá. Mas eu acabei realmente gostando muito de trabalhar nesse CJ. E eu acabei percebendo que eu também não falei da Beauty. A Beauty é um dos departamentos mais importantes do navio, e eu não falei nessa parte que vocês vão continuar a ver. A Beauty é o departamento de beleza, que é a parte também de perfumaria e maquiagem do navio. É a loja que mais vende e é a loja que dá o maior lucro pro navio. As vendas, tipo assim, são quase que imbatíveis, sabe? Geralmente é a Beauty, a Leather. E quando a gente tá no Brasil, a Duty Free também, por causa da quantidade de chocolate que é vendido, é surreal. Mas a Beauty é um trabalho pesadíssimo. Eu acho que do shopping é a loja que você mais trabalha. É a Beauty e a Apparel, né? Pelo menos lá no Diadema. Não sei como funciona nos outros navios da costa. Mas o problema da Beauty lá é por causa da contagem. Perfume, você tem que contar perfume, contar toda a loja, contar tudo tem que ser contado. Então você imagina contar uma loja inteira todos os dias pra dar o número certo na hora do fechamento. Eles tinham que contar a loja toda. E assim, em dia de promoção, em dia sem promoção, a loja tá sempre lotada, sempre cheia. E assim, é muito trabalho, é muito, muito trabalho. Então assim, muito respeito pra galera que trabalha com a área de beauty. Eu jamais queria me tornar especialista dessa loja, porque o trabalho é pesadíssimo. Mas pra quem gosta de maquiagem e perfume, resta trabalhar a beça. Além dessas lojas que eu falei pra vocês, a gente tem duas lojas de apparel no Diadema. Então são lojas de roupa, que também é um trabalho do cão, galera. Dobrar roupa é assim, Jesus do céu amado, muito respeito pra todo mundo que trabalha com roupa na Apparel, porque é pesadíssimo. Muitas vezes eu terminava o trabalho na minha loja e eu ia pra Apparel pra ajudar eles a organizar a loja, porque depois de dia de promoção as pessoas viravam a loja de cabeça pra baixo. Nossa, os brasileiros, assim, às vezes. Mas os europeus também não ficam muito atrás não, tá? Porque assim, na Apparel eles bagunçavam, mas na minha loja era um inferno. Às vezes eles
pegavam as coisas do collateral e saíam andando pela loja com o collateral na mão. Eles arrancavam o collateral das prateleiras, entendeu? Tipo, o busto com o colar. Eles pegavam e saíam andando pra ninguém pegar, sabe? Assim, eram umas coisas que eu ficava, tipo, não é possível, sabe? Não é possível. Tem uma loja ali do lado da Apparel também, que é a Sunglasses, que eles vendem óculos de marca. Tem a Watches, que é a loja de relógios, que fica bem em frente à CJ. É separada a CJ da Watches. Em muitos navios da costa é junto. Você trabalha com joias e relógios na mesma... Tudo ali junto, mas no diadema é separado. E eu acho que é isso. Além da Apparel, a gente tem a Jack & Jones também, que é a loja de roupa, que fica mais pra trás do navio. É a última loja da galeria. E tem uma loja lá na frente também, que era a Richmond, que é uma marca inglesa, mas hoje em dia ela virou tipo um outlet. Tem roupa lá também, mas tem várias outras coisas. Não sei como é que vai estar quando eu voltar lá, porque cada um tem planos diferentes pra essa loja, mas também vende roupa lá. Então essas são as lojas, se você for embarcar no shopping do Costa Diadema, que você poderia trabalhar. As coisas dependem muito da equipe que tá, mas assim, durante todo o meu contrato, a exigência era sempre de que todo mundo se ajudasse. A gente só sai quando todo mundo termina, a gente só fecha quando tá tudo certinho pra todo mundo, quando todo mundo entregou todos os números, quando todo mundo organizou todas as lojas. Então a gente tava sempre tentando se ajudar. Termina o seu, vai ajudar o outro, e ajuda o outro, e ajuda o outro. Então assim, claro que não eram tudo flores, mas a gente tentava se ajudar o máximo possível. O trabalho em equipe funcionava bem.